Hoje vamos conversar sobre o PB4, que é um Certificado de Direito à Assistência Médica, com a sigla CDAM. Popularmente ficou conhecido como PB4. Esse certificado é um acordo previdenciário entre 4 países: Brasil, Cabo Verde, Itália e Portugal. Quando perguntam para que serve o PB4, as pessoas esperam geralmente um seguro de viagem, mas não é um seguro de viagem, é realmente um acordo previdenciário que permite que os cidadãos desses países, desses 4 países signatários, possam ser atendidos nos demais países pela rede pública médica sem custos, ou pelo menos sem custos adicionais aos devidos aos cidadãos locais, nacionais. O PB4 é um seguro de viagem? O PB4 é um seguro assistência médica, não é seguro de viagem. Um seguro de viagem cobre custos bem diferentes de uma assistência médica. Por exemplo, o PB4 não cobre despesas diversas se houver algum acidente ou imprevisto durante a viagem. Em caso de doença, por exemplo, não reembolsa nenhuma despesa médica e não garante indenizações em casos de acidente ou extravio de bagagem. Agora, uma coisa muito importante: o PB4 também não cobre despesas de repatriamento no caso de falecimento. Muita gente não leva isso em consideração, mas falecer no exterior é um transtorno grande e muito caro. Um seguro de saúde cobre despesas de repatriamento. O PB4 não. Ele simplesmente permite que você seja atendido pela rede pública local em Portugal, Itália e Cabo Verde, no caso dos brasileiros, como se nacional fosse. Outra pergunta: se não é seguro viagem, por que muitos utilizam o PB4 para viajar para Portugal? Geralmente, o viajante desconhece a diferença entre um seguro de viagem e um seguro de assistência médica. Quando ele vai para Portugal, nesse caso, o ideal é fazer um seguro de viagem privado de longa duração, só que isso não é barato. Todo estrangeiro, teoricamente, é obrigado a contratar um seguro de viagem antes de viajar para o exterior, inclusive Portugal ou qualquer país da União Europeia. Mas como o PB4 é um acordo muito interessante e sem custos agregados, todos optam pela emissão do PB4. Ele também é utilizado, necessário na verdade, para solicitar um visto ou pedir autorização de residência em Portugal. Se a pessoa não tem um plano particular, ele pode usar o PB4. Essa economia é muito considerável, tem que ser levada em consideração. Próxima pergunta: o que é preciso para solicitar o PB4? Agora tem realmente uma listinha para ser seguida. O brasileiro tem que ter RG, CPF, passaporte válido e comprovante de residência no Brasil. Hoje em dia, a emissão do PB4 está muito mais simplificada. Ela pode ser feita online. A pessoa não precisa mais ir pessoalmente até a Secretaria de Saúde do estado onde reside e ficar horas na fila para ser atendido. Quem morava no interior de determinado estado tinha que ir até a capital para fazer esse pedido. Hoje, pode ser feito online, é muito mais prático, simples e acaba ficando bem mais barato. Qual é a validade do PB4? É preciso apostilar? O PB4 tem validade de 1 ano e pode ser renovado sempre que necessário. Não é necessário autenticar ou apostilar. A emissão online possui certificações eletrônicas caso algum órgão estrangeiro queira consultar a veracidade desse documento. Então a questão é o seguinte: o PB4 é muito interessante. O PB4 é necessário para a emissão de vistos e autorização de residência. O PB4 não é um seguro de viagem, não cobre custos que são, às vezes, muito vultuosos para quem está no exterior, um acidente, extravio de bagagem, repatriamento de falecimento, etc. Se possível, estudem
a contratação de um seguro privado é muito mais interessante quando se trata de viagem com mais pessoas, com crianças e especialmente com pessoas idosas. Qualquer coisa cai, quebra uma perna, um pulso, a bacia, quando cria dificuldade de locomoção, PB4 não resolve absolutamente nada disso quando a pessoa quer voltar para casa. Eu sempre falo que um plano privado de saúde em Portugal é muito interessante, porque é extremamente mais barato que no Brasil e a burocracia envolvida para aprovar qualquer intervenção é mínima. Então, considerem a contratação de um plano privado de saúde se estiverem em Portugal. Não fiquem anos a fio dependendo apenas do PB4. Eu acho que não vale a pena. Façam o cálculo na ponta do lápis e decidam.